Volume 1. Capítulo 3. Parte 5. Rigor e sua turma estavam todos seguros na orla da floresta. Entre isso e aquilo, passamos um total de 5 dias na cidade e bastante. Muito o que esperávamos. As coisas não correram conforme o planejado, mas nós, em grande parte, cumprimos o que nos propusemos a fazer. www.mp4direx.com. Pena que não conseguimos atingir a guilda livre na cidade. Soou meio como um clube de aventureiros para mim, o tipo exato de lugar onde um ou dois do outro mundo podem sair. Teria sido bom conferir tudo. O dourado e a armadura pelos quais os anões também eram conhecidos. Mas tudo bem. Nós tínhamos um bando de mestres artesãos conosco aqui. Isso foi o suficiente para encontrar isso, e eu ainda tinha 20 moedas de ouro. Pontuação. Aproveitei para apresentar Kaijin e seus infelizes amigos aos goblins. Estaríamos todos trabalhando juntos por um tempo, então eu queria começar o pé direito. Pensando bem, não vi muita coisa casual. Racismo dos anões, e a maioria deles, pelo menos. Dado semi-mágico. Origens que todos nós compartilhamos, suponho que fazia sentido. Eu poderia nos imaginar atravessando seus caminhos novamente algum dia. Estávamos agora mais ou menos prontos para começar. O único problema era o transporte. Ranga, claro, estava abanando o rabo, como se eu pular nele fosse o ápice de sua vida. Expliquei a ele que precisava de seu tamanho total de 15 pés. Um pouco para que pudéssemos colocar 2 dos 3 irmãos em suas costas. Ranga não era fã dessa ideia. Seu rosto instantaneamente ficou sombrio quando ele cambaleou para trás e jogou a bunda no chão. Ele olhou carrancudo para o recém-chegados, como se sugerisse que ele poderia simplesmente comê-los e salvar todos. Um monte de problemas. Os anões quase pularam fora de si. Mesmo quando eles viram pela primeira vez eles choraram em perfeito uníssono. Gá! Como você pôde? E assim por diante. Ou essa era uma rotina bem praticada deles, ou Ranga realmente assustava tanto eles. Tinha que haver algo que eu pudesse fazer. Espere aí, Ranga, eu disse. Eu tentei me transformar em um de vocês anteriormente, e gostaria de testar um pouco como funciona. É por isso que eu quero que você deixe esses anões, certo? Sua cabeça imediatamente disparou. Eu entendo, meu mestre. Kaijin e Gar, o mais velho dos 3 irmãos, iriam nas minhas costas. Ranga levaria Doud e Mildo. Assim que eles estivessem ligados, eu giraria um pouco de stick. Tópico para ter certeza de que eles permaneceram. Esses caras fizeram quase 50 no auge. Neste mundo sem motocicletas, a experiência provavelmente os tornaria desmaiar. Não que eu soubesse se conseguiria lidar com aquela velocidade ou se queria. Agora para mim. Mímico, Tempesta Sarvol. Incrível. Sua força deslumbrante não tem limites, meu mestre. Ha ha ha. Sim, aposto. E você ficará assim em breve, se continue assim. Faremos o nosso melhor para corresponder às suas elevadas expectativas, meu mestre. Os olhos de Ranga brilharam com esta nova missão na vida. O resto da tempestade. Os lobos ficaram igualmente excitados. É sempre uma boa ideia motivar um pouco as tropas. Então me virei para Kaijin e Gar para fazê-los embarcar e... Bem, isso é estranho. Eles estão todos inconscientes e espumando pela boca. O que esses caras estão fazendo, afinal? Ah bem. Eu sabia que a prática iria seja útil. Um pouco de fio pegajoso nas minhas costas e todo mundo foi puxado para cima e coloque-o firmemente no lugar. Sucesso! Anões desmaiados não seriam ótimos companheiros de viagem, mas também. Enfim,
estávamos fora. A propósito, eu pretendia começar num trote tranquilo, apenas para me encontrar. Indo mais de 60 milhas por hora ou mais. Talvez tenha sido para melhor que meu. Os passageiros não estavam acordados para ver isso. Se fossem, nossa aceleração teria os fez perder o almoço. Olhei para Doug e Mildo nas costas de Ranga. Eles tinham um pouco mais espinha dorsal e ou pensei que sim. Então eu percebi que eles estavam apenas inconscientes. Com os olhos abertos. Minhas condolências. Colocando os anões no fundo da minha mente, segui pelo caminho. De volta para casa. Pelo menos eles não morderiam a língua ou algo assim se estivessem inconsciente. Se eu fosse eles, não gostaria de acordar no meio disso. Máquina de gritar de qualquer maneira. Seria melhor para todos se continuassem dormindo. Até que tudo acabou. Vou alimentá-los, é claro, mas eu realmente sou mal com as pessoas, não sou? E falando nisso, Higuri, você já convocou com sucesso um dos lobos negros? Antes? Um lobo estelar da tempestade que não estivesse sob meu controle seria mais forte que um lobo negro. Cobra, embora provavelmente não pudesse levar 10 de uma vez. Embora houvesse isso. Habilidade estranha de Dark Lightning para se pensar. Meus instintos me disseram que um deles daria um soco, então eu testaria. Forma de limo primeiro. Isso deve moderar um pouco para que eu possa observá-lo. O relâmpago negro que liberei foi. Vamos chamá-lo de o além da crença. Lá. Houve um clarão, seguido por um estrondo ensurdecedor de trovão. A grande ribeira. A pedra que escolhi como alvo desapareceu, desfez-se em seixos. Eu pude ver o parafuso desabando mais rápido que a luz e mais testemunhando por mim mesmo sua força terrível. Simplesmente me surpreendeu. Muito além das expectativas. Vamos fingir que isso não aconteceu. Eu tomei minha decisão. Imediatamente. Certo. Eu não estava fazendo nada. Apenas uma pequena tempestade com raios. Vamos deixar isso assim. Célio para mais tarde, como o venenoso da cobra. Respiração. Seria melhor se eu guardasse até saber como moderar a força de meus ataques um pouco. Além disso, com toda a magia interna que me custou, é melhor. Aprenda como ajustar as coisas em breve. Não jogue isso por aí, quer queira quer não. Eu pudesse acabar ficando sem magia no meio da batalha. Dado o alcance daquele raio, porém, poderia ser um bom as no buraco algum dia. Todo o raio de 20 metros ao redor do desintegrado. A pedra agora estava extremamente quente e vítrea. Algo para pensar sobre. Rigur, é claro, mandou alguns Obgobs lá em pouco tempo para descobrir o que estava acontecendo. Eu disse a eles que era apenas um raio desonesto. Desculpe por interrompendo seu sono, pessoal. Eu precisaria salvar o mais perigoso. Experimentação para algum lugar onde eu pudesse trabalhar em paz. Alguns. Isolamento acústico também seria bom. Caso contrário, seria difícil realmente flexibilizar meu músculo. Ainda assim, havia mais alguns dados para trabalhar. Eu repeti a simulação em minha mente. De acordo com os resultados, um lobo estelar tempestuoso fora do meu controle poderia use Dark Lightning e provavelmente mate 10 cobras negras de uma vez. O que significava? O ataque provavelmente passou do rank A. O guia para uma classificação A foi ser capaz de destruir uma pequena cidade. Nível de o desastre, em outras palavras. É melhor evitar essa transformação ao redor. Áreas urbanas. Minhas experiências continuaram, embora de forma mais silenciosa, até de manhã. No dia seguinte, deixei Rigur e seu pessoal cuidarem do café da manhã. A comida dos goblins era, bem, bonita. Simples.
Basta aquecer e comer. Não era alta cozinha, não que eu pudesse prová-la. Se eu alguma vez retomar esse sentido, terei que ensinar-lhes os pontos mais delicados, eu acho. A comida que podemos esperar é um dos primeiros passos em direção a um avanço. Cultura. Será que esses goblins realmente poderiam se aclimatar à cultura? Eu pensei assim. Eu não tinha ideia de como, mas queria testar tudo o que pudesse. Se tropeçássemos. Cozinhar, isso seria um mau começo. Os anões estavam de pé, ainda brancos como lençóis. Você está bem? Sim. Onde estamos? À medida que sacudiam lentamente as teias de aranha, perceberam que estavam em território desconhecido. Isso os enervou. Expliquei que estávamos a caminho do vila que esses goblins chamavam de lar. O quê? Seria uma viagem de cerca de 2 meses, normalmente. Nós não teremos comida suficiente a menos que consigamos uma carroça em alguma cidade próxima. É um pouco tarde para se surpreender com isso, não é? Eu queria dizer, mas pensando nisso, eu realmente não tinha explicado muito para eles, não é? Coisas como chegamos aqui e quão rápido estávamos indo. Não estávamos com pressa hoje. Então decidi reservar um tempo para explicar em detalhes o que estávamos fazendo. O café da manhã foi servido naquele momento. Foram apenas algumas lebres selvagens. Assado inteiro, mas foi estímulo mais que suficiente para os anões. Estômagos começarem a roncar. Acho que eles conseguem manter a comida no estômago, pelo menos. Enquanto comiam, revi nossos planos futuros. Estaríamos na aldeia em mais 2 dias ou mais, expliquei. Não. Eles sussurraram em uníssono, percebendo exatamente o quão rápido aqueles lobos eram. Levando-os. Ei, não se preocupe. Eu respondi. Depois que você se acostuma, é muito fácil. Seria bom se eles pudessem se acostumar com isso, mas imaginei que provavelmente chegaríamos. O final da viagem antes disso. Voltamos pela estrada. É hora de construir um espaço de comunicação de pensamento para nós. Agora que eu tinha feito algumas vezes, veio naturalmente para mim. Os anões também perceberam isso. O que foi um alívio. A comunicação por pensamento era uma espécie de versão de alto nível da telepatia, permitindo que você crie links e converse com várias pessoas ao mesmo tempo. Também fez coisas como reuniões estratégicas são mais fáceis para nós. Permaneceu eficaz durante um alcance de cerca de 800 metros, o que era mais que suficiente para meus propósitos. No segundo dia, os anões pareciam em grande parte capazes de permanecer seus passeios sem desmaiar. A força do vento os impediu de abrir seus olhos, então construí uma espécie de viseira de seda para todos eles. Mais ou menos como substituição do capacete, suponho, e pareceu funcionar. Também comecei a perceber que conseguia controlar meu stick thread para alguns extensão via telepatia. Depois que você se acostumou a controlar magias, foi incrível o que você poderia fazer com eles. Stick thread provavelmente não era a única coisa que eu poderia aplicar isso também. Essas pequenas partículas eram a essência de mágica. De qualquer forma, os anões estavam entrando no ritmo das coisas, e seus capacetes improvisados estavam surtindo o efeito que eu queria. Eu poderia conversar com eles agora, e eles foram gentis o suficiente para me ensinar uma ou duas coisas sobre a vida em seus reino enquanto avançávamos. Os goblins também estavam ouvindo, concordando sobre suas próprias experiências, e tivemos uma conversa agradável e amigável durante grande parte o dia. Isso deveria continuar na aldeia também, eu esperava. Os anões, sendo parcialmente sprites, tinham vida extraordinariamente longa. Duendes, sendo parcialmente nascidos na magia, tiveram vida notoriamente curta.
evolução, ou talvez as condições de vida, criaram uma diferença bastante grande entre o 2. Às vezes eu me perguntava se os goblins estavam realmente um degrau abaixo. Escada evolutiva. Hobgoblins, o próximo passo, parecia um pouco com o equivalente monstruoso de anões para mim. Como se tivessem voltado às suas raízes ancestrais, de certa forma. Com muito mais força mágica à sua disposição. Eu não saberia com certeza, mas eu imaginei que a evolução também fez maravilhas em sua expectativa de vida. Eles ainda não eram os mais úteis e havia uma grande diferença entre monstros e fadas, mas ainda assim. Os anões, por sua vez, provavelmente eram mais parentes dos monstros do que, digamos, elfos, outra raça de sprites. Talvez isso ajudasse essas duas espécies se dar bem também. Como de repente me lembrei de outra coisa, decidi tocar no assunto. Kaijin. Eu sei que estou um pouco atrasado para perguntar, mas você está bem com isso? Você realmente respeitou aquele rei, não é? Oh, aquilo? Eu fiz, sim. Não há um anão vivo que não o respeite. Imagine ter o herói dos seus contos de fadas noturnos servindo como seu verdadeiro rei. Foi uma coisa interessante a considerar e os heróis míticos do passado. Ainda vivo, chutando e protegendo seu povo como rei. Isso ajudaria. Eu construo um respeito bastante saudável, sim. Eu gostaria de apoiá-lo, e esse ideal. Rei, aquele que sempre fez a coisa certa e nunca deu espaço para erros. Eu me perguntei o quanto ele teve que sacrificar para manter esse ideal na realidade. De certa forma, foi assustador. Foi preciso muito espírito, tenho certeza, para ser um líder. Assim. Foi isso que fez as pessoas acreditarem nele. Eu estava pronto para isso? Eu tinha me tornado, mais ou menos, o mestre deste Vila dos Duendes. Mas o que vem depois disso? Bem, deixe-me perguntar uma coisa então, Kaijin. Por que você veio comigo? Não teria sido a melhor coisa para a sua vida se você voltasse ao rei? Gahahaha. Bem. Muito mais sensível do que eu pensava, hein? Rimuru. Eu fiz isso porque parecia divertido. Foi só instinto, sabe? Tipo, ei, esse cara vai sair e fazer alguma coisa. Esse é o motivo. Eu precisava, sabe? Sim. Talvez. Justo. Ele tem razão. E, eu respondi. Bem, não venha chorar comigo mais tarde se a coisa azedar. Eu sou muito conhecido por ser mal com as pessoas. Era verdade. Praticamente não fiz nada sozinho. Eu confiei tudo para outros. Mas eu queria ajudar. Para ser confiável. Eu queria ser o tipo de pessoa que poderia gerenciar isso. Oh, eu sei. Kaijin respondeu. Balancei a cabeça, satisfeito. 2 dias depois chegamos à aldeia na hora certa. Missão cumprida. É isso, guerreiros e guerreiras. Espero que tenham curtido o vídeo tanto quanto eu curti trazê-lo para vocês. Agradeço de coração por terem assistido até o final. Se ainda não fazem parte da nossa comunidade, não se esqueçam de se inscrever no canal Samurai Novel para não perderem nenhum conteúdo épico que está por vir. E claro, a força do nosso clã cresce com a união de cada um de vocês. Compartilhem nossos vídeos com seus amigos, para que mais pessoas possam se juntar a essa jornada incrível. Juntos, somos mais fortes. Até o próximo vídeo, guerreiros. Continuem trilhando o caminho dos samurais e espalhando a energia positiva. Arigato.